A paz do Senhor, gente. Boa noite, meus amados. Glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe grandemente. O nosso Deus é bom, a sua bondade dura para sempre. Glórias ao nosso Deus. A palavra do Senhor que nós iremos meditar encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 13, que nos diz assim. Vamos ler o 14, amém? Que nos diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. Uma palavra que nos mostra, meus amados, que eu, você, que nós, em todo tempo, devemos honrar aquelas pessoas que são usadas por Deus na nossa vida e obedecer, porque quando nós obedecemos à palavra do Senhor nosso Deus, nós com certeza teremos vitória. Não obedecer parcialmente, mas obedecer totalmente, glória a Deus, porque se o Senhor nos manda fazer algo, nós devemos fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer de conformidade à vontade do Senhor nosso Deus, glória a Deus. Palavra esta que nos mostra acerca do filho Naamã. Esta palavra nos diz que foi uma menina cativa ali quando eles entraram em Israel, e levaram cativa aquela menina. A palavra de Deus nos diz que aquela menina estava presa ali na casa de Naamã, estava vivendo ao serviço da mulher de Naamã. E aquela menina vem na situação do seu senhor, ou seja, de Naamã, que era um homem honrado, mas a Bíblia diz que, porém, Naamã era leproso. Aquela menina não teve raiva de Naamã, não teve raiva da esposa de Naamã por ela estar ali trabalhando, mas ela em todo o tempo fez o que eu, você, o que nós devemos fazer, aquilo que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou. Pregar a palavra, falar da bondade de Deus aonde nós estivemos. Aquela menina falara para a mulher de Naamã que se ele estivesse em Israel, ali estaria um homem de Deus que o curaria. E ali a mulher de Naamã deu crédito àquela menina e contara para Naamã o que aquela menina disse. E Naamã também, por sua vez, creu na palavra daquela menina e foi até o rei, até o senhor dele, para que o senhor dele mandasse carta para o rei de Israel, para que o rei de Israel, assim, o levasse até Eliseu, fizesse alguma coisa para ele o curar, para que ele fosse curado, perdão. E assim a palavra de Deus nos diz que quando a carta chega nas mãos do rei de Israel, o rei de Israel, sem saber o que fazer, acha até que o rei da Síria está caçando ocasião para a guerra com ele, porque ele disse: "Sou pela acaso eu Deus para que cure alguém", e rasgou as suas vestes. A palavra de Deus nos diz que essa notícia, que o rei rasgou as vestes, chega até o homem de Deus. E ali Eliseu manda que Naamã vá até ele, glória a Deus. Muitas vezes, meus amados, nós queremos procurar pessoas influentes para resolver os nossos problemas, mas nós não temos que buscar essas pessoas influentes na área desse mundo. Nós temos que buscar pessoas influentes com Deus, pessoas que estejam na presença de Deus, glória a Deus, porque tem coisas que não é o dinheiro que vai resolver, não é o status das pessoas que vai resolver, tem coisas na nossa vida que só Deus pode resolver. Então, por isso que é bom nós estarmos em contato com pessoas que buscam a Deus, porque elas irão orar, elas irão nos dar uma direção de Deus, para que nós venhamos resolver aquilo que nós queremos, glória a Deus, porque infelizmente, ou felizmente, felizmente, tem coisas que o dinheiro não resolve, mas o nosso Deus, ele resolve todas e qualquer coisa, glória a Deus. Ali, Naamã vai até a casa de Eliseu, e Eliseu não sai da sua casa, ele manda o seu moço dizer para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã se sente ofendido, uma pessoa de status, uma pessoa considerada na sua terra, e de repente chega até o homem de Deus, aquele homem não vem nem até sua presença, não pede para ele entrar na sua casa, nada, e ainda o manda mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas ali a palavra de Deus nos diz que um dos servos de Naamã, o versículo antes desse que eu li fala, os servos dele ali, chega e fala para ele: "Meu pai, se o homem de Deus lhe mandasse fazer coisa maior, o Senhor não faria?" Então, Naamã ali ouve o conselho daquele servo e
vai mergulhar no Rio Jordão, né? Glória a Deus, porque para Naamã ele achara, né? Que Eliseu, a própria Bíblia nos dizia, ia orar, impor a mão na sua cabeça, ele iria sarar, né? Não ia pedir algo assim para ele. E entrar no Rio Jordão, que segundo ele, a própria palavra nos diz, era um rio sujo, e ele diz, não são Abana, Farpapes, os rios de Damasco, melhor do que esse Rio Jordão, mas tem coisas, meus amados, que o Senhor nosso Deus nos pede, coisas que às vezes nós achamos que não tem nexo, mas o Senhor sabe o que Ele está fazendo. Então, se o Senhor lhe pediu alguma coisa, faça de conformidade à vontade do Senhor nosso Deus. Foi Deus? Então, se foi Ele, faça. Se você tem dúvida, faça a prova de Deus, porque o Senhor nosso Deus é o Deus que não nos deixa confundido. O Senhor nosso Deus não nos deixa enganado acerca de nada. Lembra de Gideão? A palavra de Deus nos diz que Gideão estava ainda sem crer totalmente que era o Senhor que estava falando com ele. E Gideão faz prova de Deus. Olha, Senhor, se for o Senhor mesmo que está falando comigo, então faça com que esse novelo amanhã amanheça molhado e a relva seca. O Senhor fez. Aí ele ainda não satisfeito, o Senhor conhece o coração do ser humano. Às vezes nós somos assim, né? Às vezes não sempre nós temos a prontidão de crer. Aí ele pede agora que o Senhor faça o contrário, que o velo fique seco e a relva molhada. O Senhor fez. Aí ele compreendeu que verdadeiramente era Deus que falava com ele. Então, se você tem, assim, dúvida em alguma coisa que o Senhor tem falado no seu coração, se você ainda não tem total certeza que é o do Senhor mesmo, peça a prova de Deus, que com certeza Ele lhe dará, porque o nosso Deus não mudou, meus amados. Ele continua falando, aleluias, glórias a Deus, e continua nos ouvindo. Ele é poderoso. E ali a palavra do Senhor, de Deus, nosso Deus, nos diz que ali ele mergulha. E não foi no primeiro mergulho, não foi no segundo mergulho, mas foi no sétimo mergulho que Naamã ficou curado. Naamã precisava deixar, às vezes, ali sua arrogância, precisava deixar ali alguma coisa que não agradava o Senhor naquele mergulho, porque naquela questão dele estar mergulhando, ele estava ali se despindo daquilo que não servia para a vida dele, para que ele pudesse se encontrar com o Senhor nosso Deus. Então, muitas vezes aí o Senhor pede coisas para nós, para que nós venhamos fazer. Para quê? Para estreitar o relacionamento conosco. E se você não desistir, se você for até o fim, como Naamã fez, dará tudo certo, em nome de Cristo Jesus. Amém? Um forte abraço, que todos tenham uma boa noite e fique na paz do Senhor.